Olá pessoal! Lascas e arranhões no corpo aparecem após alguns anos de uso russo. Em áreas com lascas e outros danos ao corpo, pode aparecer ferrugem, e muito rapidamente. Portanto, é melhor não atrasar a restauração da pintura. Os agentes anticongelantes também afetam as partes cromadas da carroceria. O revestimento dos elementos decorativos externos incha e voa já no segundo ou terceiro ano de vida. As lascas de tinta afetam principalmente os pilares e o teto. É melhor retocar qualquer dano com lápis especiais e o mais rápido possível. Uma camada marrom no metal aparece rapidamente. Em 5 a 7 anos, as vedações limpam as seções recíprocas das portas até ficarem expostas ao metal. O para-brisa também não pode se orgulhar de durabilidade, ele é rapidamente esfregado com escovas e as lascas que aparecem nele logo se transformam em rachaduras. Em vez de uma peça padrão, recomendamos uma não original, tal, Lubova, é muito mais barata e dura muito mais tempo. Na cabine, o plástico do painel frontal e dos cartões das portas é facilmente arranhado. Às vezes basta deslizar a mão descuidadamente e as unhas vão deixar marcas no painel. Aos 100.000 km, a trança do volante se desgasta. Com o tempo, manchas de condensação permanecem no estofamento do teto próximo às lâmpadas de iluminação. Parece uma coisa pequena, mas não parece legal. Aliás, não só a carroceria sofre corrosão, mas também os motores, que são 3 no Outlander e todos a gasolina. Nessas unidades de potência, o radiador vaza com o tempo. Os carros das concessionárias são protegidos com um revestimento especial que evita a corrosão. Nas nossas condições, os radiadores raramente duram mais de 4 a 5 anos. Para ser justo, notamos que em todos os carros sob garantia, os radiadores atuais foram substituídos gratuitamente. Ambos os 4, a gasolina da série Mivec e com os índices 4B11 e 4B12, respectivamente, têm design semelhante. Eles possuem uma corrente no acionamento do mecanismo de distribuição de gás, cujo recurso é de quase 270,000 a 300,000 km. E o sistema de distribuição de válvulas variável MIVEC nos eixos de admissão e escape não causa reclamações. Além disso, os motores são adaptados às condições operacionais russas e são projetados para gasolina grau 92. Eles têm um design bastante simples e praticamente isentos de feridas congênitas. Por exemplo, 4 com volume de 2,0 e 2,4 litros, de design semelhante, acabam nas mãos dos reparadores principalmente devido ao desgaste natural do grupo cilindro-pistão. Embora deva ser observado que os anéis dos motores são um pouco finos, felizmente eles não são propensos a grudar. No entanto, os 4 também têm seus problemas característicos. Após 60,000 a 90,000 km, o anel de vedação entre o conversor e o coletor queima. Este mau funcionamento é acompanhado por um aumento no volume do sistema de escapamento. A ondulação do tubo receptor aguenta um pouco mais. A substituição de fábrica inclui um catalisador, que é muito caro. Existe uma saída. Ambos os 4 não possuem compensadores hidráulicos no acionamento das válvulas, o ajuste é feito manualmente a cada 100.000 km. Na prática é ainda mais raro. O V6 de 3 litros e 227 cavalos não é considerado menos confiável. É verdade que, tendo em conta o seu design mais complexo, o 6 é visivelmente mais caro de manter em comparação com os 4. Mas seu recurso é maior, até 350 a 450.000 km. Além disso, este motor está equipado com acionamento por correia dentada, cuja substituição, segundo a regulamentação, é de 90.000 km. Normalmente a correia resiste a esse período, embora já tenha havido casos de corte ou quebra de dentes antes desse período. Isso geralmente ocorre devido ao vazamento nas vedações da árvore de comando, de onde o óleo entra na correia e a corrói. Portanto, é necessário verificar previamente visualmente seu estado técnico. Em geral, o 6 é confiável e conseguiu superar doenças infantis, sendo as principais a rotação das camisas e o desgaste das abas do coletor de admissão. Mas os coxins do motor se cansam de amortecer as vibrações em 80.000 km, e às vezes até antes. Você também precisa monitorar a pressão no sistema de lubrificação. Sua diminuição devido à falha da bomba de óleo tem um efeito prejudicial nos munhões e bases do virabrequim, nas árvores de cames e nos balancins dos empurradores. Está integrado na tampa dianteira do motor e pode ser substituído como um conjunto. Aos 150.000 km, a tampa da válvula pode rachar, incapaz de suportar as cargas de temperatura do coletor adjacente. Os neutralizadores podem resistir aproximadamente ao mesmo tempo.
Além disso, você não pode atrasar a substituição. Gatos defeituosos são rapidamente destruídos e pequenas partículas de favo de mel podem entrar nos cilindros. Ao longo de todo o período de produção do Outlander, o variador foi constantemente melhorado e modernizado, o que fez com que sua vida útil chegasse perto de 200.000 km. Por esse motivo, os japoneses começaram a instalar um radiador de refrigeração adicional após o primeiro restyling. Mas a nova geração do variador Jatco JF016E, que surgiu em 2015, embora ainda seja sensível à pureza do óleo, em geral, funciona, visivelmente mais que seu antecessor, até 250,000 a 300,000 km. A transmissão automática hidromecânica de 6 velocidades Jatco JF613, combinada com um V6, é preferível a um CVT em termos de confiabilidade. Mesmo que a caixa de câmbio não seja tão eficiente, é quase garantido que ela rode 250.000 km ou até mais antes de um grande reparo com revisão do corpo das válvulas e das embreagens. O principal é não superaquecer e trocar o óleo com mais frequência, a cada 50,000 a 60,000 km. A embreagem central em uma transmissão com tração integral também não gosta de dirigir com derrapagem e superaquece rapidamente fora de estrada. Portanto, ao adquirir um Mitsubishi Outlander usado, certifique-se de verificar seu estado. Caso contrário, o ónus dos custos de substituição do acoplamento, do eixo da hélice com mancal suspenso ou do reparo das caixas de câmbio recairá inteiramente sobre os ombros do segundo proprietário. Os proprietários de Outlander recém-fabricados, mais cedo ou mais tarde, terão que lidar com problemas de suspensão. No entanto, eles não são de forma alguma globais, mas ainda assim. As peças mais populares nas concessionárias são os suportes e as buchas estabilizadoras, que se desgastam após 50 a 90.000 km. Mas as juntas esféricas e os blocos silenciosos das alavancas duram bem mais de 100. Os amortecedores dianteiros duram aproximadamente o mesmo tempo, mas os traseiros geralmente são substituídos um pouco mais cedo. Se você costuma usar o crossover como caminhão, as molas traseiras cederão rapidamente. Em vez dos originais, é melhor instalar análogos reforçados, ao mesmo tempo você economizará o dobro. Os restantes elementos do chassis também duram centenas de milhares de quilómetros ou mais. Para prolongar a vida útil da suspensão, alguns revendedores tentam proteger seus elementos com um lubrificante especial que evita a penetração de produtos químicos nas estradas. É verdade que o efeito disso, falando francamente, não é muito duradouro. Não há necessidade de ter muito medo de ruídos na direção com direção assistida elétrica. Esta é uma característica do projeto do mecanismo, e não uma avaria, geralmente abatida não progride. O equipamento elétrico do Outlander não é particularmente confiável. Durante a produção da terceira geração do crossover, de 2012 até o presente, os japoneses realizaram uma dezena de campanhas de recall relacionadas apenas à parte elétrica. Os russos foram os que mais reclamaram das unidades ETACS, cujas falhas levaram ao funcionamento inadequado dos ventiladores de refrigeração e dos faróis baixos. O módulo de controle do motor frequentemente apresentava mau funcionamento devido a um regulador de relé com defeito. Mas quando a chamada unidade de conforto avariava, os vidros elétricos abriam e fechavam espontaneamente, o fecho central ligava e desligava sozinho e os retrovisores laterais dobravam-se. O mais interessante é que todas as avarias eram de natureza flutuante, as performances de ação caótica terminavam, via de regra, tão inesperadamente quanto começaram. Nas versões reestilizadas há muito menos truques elétricos. E se de repente o seu Outlander entrar no modo de emergência, o seletor da transmissão automática não permitir que você mude de marcha e um mau funcionamento da transmissão 4WD acender na tela, não entre em pânico. Muito provavelmente, o fusível da luz de ré queimou, o crossover simplesmente não se moverá sem ele. O terceiro Outlander é geralmente confiável. Além disso, é barato comprar e não é um desperdício manter. Os motores são a priori desprovidos de problemas graves, a suspensão é forte e o variador, depois de se livrar das feridas congênitas, tornou-se muito mais durável. Os militares consideram a escolha ideal uma modificação de 6 cilindros do crossover com uma transmissão automática clássica indestrutível. Pode ser um pouco mais caro e os impostos são mais altos. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.